Pronto, então hoje a gente vai dar continuidade aí e vamos ver as razões trigonométricas especiais. Essas razões, pessoal, essa tabelinha aqui, é bem comum o aluno decorar ela. Só que às vezes a pessoa esquece essa tabelinha. Então o ideal é que a gente aprenda a encontrar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30, de 45 e de 60, certo? Então vamos encontrar primeiro os de 45 para a gente entender melhor. Eu vou procurar o seno, o cosseno e a tangente de 45. Vamos imaginar o seguinte, ó, vamos pegar um quadrado, certo? Lembrando que um quadrado tem todos os lados iguais. Então, se eu traçar a diagonal aqui, ó, esse ângulo do quadrado, todos os ângulos, aliás, é 90 graus. Se eu traçar a diagonal, esse ângulo aqui, que eu estou pintando, ele é de 45 graus, certo? Aí não importa o tamanho desse lado, eu vou chamar esse lado aqui de A e aqui de A. Ó. Aqui pode ser 1, pode ser 2, não importa. A razão vai ser a mesma. Eu estou chamando o lado de A. Então vamos olhar quem é o seno de 45. Para saber o seno, esse ângulo aqui eu sei que é reto, eu tenho que ter o valor da hipotenusa, certo? Então fazendo Pitágoras aqui no quadrado, a gente vai descobrir que a hipotenusa é A vezes a raiz de 2, certo? A diagonal do quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Como é que você sabe isso, George? Só é fazer, ó. Vamos supor que eu não sei essa hipotenusa, então eu chamo ela de x, né? Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, a ao quadrado mais a ao quadrado. Somando aqui vai dar 2a ao quadrado, então x, ó, é igual a raiz quadrada de 2a ao quadrado. O a sai da raiz, x é igual a raiz de 2, como eu havia dito anteriormente, certo? Então, deixa eu liberar a entrada aqui do outro aluno. Agora foi. Então, num quadrado aí, que o ângulo aqui é 45 da diagonal, vai ser seno sobre a hipotenusa, ou vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó. Seno de 45 graus é igual a A sobre A raiz de 2. A dividido por A dá 1, né? Então, vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Para que a gente cancele a raiz de 2 embaixo, a gente multiplica por raiz de 2 no denominador e numerador, né? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, pessoal, dá raiz de 4, que é 2. Então, observa ó, que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, como está na tabelinha, certo? Quem é o cosseno? Pessoal, o cosseno de 45 é a mesma coisa que o seno, porque o cosseno é o cateto adjacente, ou seja, tem valor A, sobre a hipotenusa, a raiz de 2. Vai dar a mesma conta, vai dar a raiz de 2 sobre 2. Então, a gente já sabe calcular o seno e o cosseno de 45, que é esse valor, raiz de 2 sobre 2. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 45 vai ser A sobre A. Qualquer valor dividido por ele mesmo vai dar 1. Certo? Tá aqui a tangente de 45. Então, calculamos aqui o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45. Então, vou apagar aqui para a gente calcular a de 30 e a de 60, né? Para a gente aprender a deduzir essa fórmula, caso a gente esqueça essa tabelinha. Então, apagando aqui, ó. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um triângulo equilátero, aquele triângulo que tem todos os lados iguais, né? Vamos supor que os lados desse triângulo sejam todos iguais, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Se todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Aqui é 60 graus, aqui é 60 e lá em cima é 60 também. Só que o lado de cima eu vou dividir esse triângulo em 2 triângulos retângulos. Fiz isso aqui, ó. Então, o lado de cima, como é 60, vai ser dividido em 2 de 30. Se eu chamar o lado de baixo de A, só a distância daqui para cá, que é a metade do lado todo, aqui eu posso dizer que é o dobro, é 2A, certo? Enquanto aqui é A, aqui é 2A. Falta encontrar essa altura.
né? Que eu posso chamar de H por enquanto. Só que essa altura é um cateto. Então eu posso fazer Pitágoras, ó. A hipotenusa é 2A. Então, ó, H ao quadrado mais A ao quadrado, ó, a soma dos dois catetos, é igual a hipotenusa ao quadrado, ó, 2A ao quadrado. Vai ficar H ao quadrado é igual... Aí aqui, ó, vai dar 4A ao quadrado. 4A ao quadrado. Isso aqui vai negativo, ó. Menos A ao quadrado. 4 menos 4A menos A vai dar 3A. Então, a gente vai concluir isso aqui, ó. 3H ao quadrado, aliás, é igual a 3A ao quadrado. Passo esse expoente sendo o índice da raiz. H é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado. O A ao quadrado sai da raiz. H é igual a A raiz de 3. Certo? Qualquer altura de um triângulo equilátero, pessoal, eu não quis já essa informação antes, que era para vocês aprenderem a calcular. É a medida do lado, né? A medida da metade do lado, aliás, vezes a raiz de 3. Então, é a raiz de 3. Na verdade, é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Só que esse 2 vai cortar com o outro 2, né? Então, temos aí a altura do nosso triângulo. Agora, nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 30 e de 60, certo? Então, calculando de 30 primeiro, a hipotenusa é 2A. Então, o seno de 30, o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, seno de 30 é igual a sobre 2A. A sobre 2A. Dividindo A por A vai dar 1, então vai ficar 1 sobre 2. Ó. Seno de 30, 1 meio. Beleza? Agora vamos para o cosseno. Quem está ao lado aqui do ângulo de 30, ó, é a raiz de 3. Então, o cosseno de 30, pessoal, cosseno de 30 vai ser a raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 2A. Dividir A por A dá 1. Então, a resposta, ó, raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó, cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, cateto oposto, ó, A sobre cateto adjacente, que é a raiz de 3. Então, vai ser A sobre A raiz de 3. Divide A por A dá 1. Então, é 1 sobre a raiz de 3. É comum a gente não aceitar a raiz de 3 embaixo. Então, multiplica pela raiz de 3 em cima e embaixo. Em cima, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, a tangente de 30 é esse valor aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, certo? Então, calculamos aí o seno, o cosseno e a tangente de 30. Agora, vamos calcular o de 60, certo? Esses ângulos, pessoal, essas razões são chamadas de especiais porque elas são encontradas de forma bem simples, como a gente está fazendo aqui mesmo. No triângulo equilátero e no quadrado. Existem outras razões? Existe, mas essa aqui é essa que a gente vai usar mais, né, nos exercícios. Certo? Depois eu vou ensinar vocês a decorar essa tabelinha. Então, olhando por de 60, cateto oposto agora é o de frente, ó, é a raiz de 3. Então, eu posso dizer que o seno de 60, ó, seno de 60 graus é a raiz de 3, sobre a hipotenusa, 2A. Certo? Corta A com A, fica raiz de 3 sobre 2. Deixa eu só ver aqui para mim que um aluno está querendo entrar. Não. Então, continuando, vou calcular o cosseno de 60. Então, cosseno de 60 é igual o cateto adjacente, que é A, sobre o lá de cima, né? 2A sobre a hipotenusa. Dividindo A por A dá 1. Cosseno de 60 é 1 meio, tá aqui, ó. O seno está aqui e o cosseno está aqui. Falta calcular a tangente. A tangente, ó, tangente de 60 é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, a raiz de 3 dividido por A. Corta A por A, a gente fica com raiz de 3 que está aqui, ó. Então, deduzimos todas essas relações, certo?
Quem tem dificuldade em fazer essa dedução, né? Vocês, numa prova de Enem, por exemplo, num vestibular, provavelmente não vai vir essa tabela. Ou vocês aprendem a fazer o que a gente fez aqui, ou decora. Uma maneira bem interessante de decorar é fazer o seguinte: ó, você escreve 1, 2, 3, aí depois escreve 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó. Tudo sobre 2. E raiz no numerador. Bota raiz no 1, só que raiz de 1 é ele mesmo. Então, bota raiz no 2 e raiz no 3. Raiz no 3, raiz no 2. Ó. Esses números aqui, ó, pode observar que são esses. E esses aqui são esses. Aí, para descobrir a tangente, lembra que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, é só dividir esse valor de cima, ó. Eu vou até mostrar aqui na tabelinha. É só dividir o valor de cima pelo valor de baixo. Quando vocês fizerem essa divisão, vai dar o número que está embaixo, certo? Ó, esse número dividido por ele mesmo dá 1. Esse dividido por esse, ó, corta os dois, raiz de 3 por 1 dá raiz de 3, certo? Então, basta lembrar que a tangente é o seno sobre o cosseno. Sabendo essas relações, a gente vai resolver aí, ó, 3 exercícios, 4, aliás, certo? 4 exercícios. Aí, continuamos amanhã nesse conteúdo aqui novo, para não misturar e embaralhar a cabecinha de vocês, tá certo? Então, calcule a medida dos lados de um triângulo retângulo, sabendo que a altura relativa à hipotenusa é 4 e um ângulo agudo é 30. Então, a hipotenusa, pessoal, a gente costuma a desenhar o triângulo assim, ó. Certo? Eu vou apagar isso aqui, pessoal, é só para vocês entenderem. Aí o ângulo reto é aqui, a hipotenusa é lá. A altura relativa à hipotenusa é a distância desse vértice ao outro lado. Só que quando eu faço o desenho assim, fica esquisito para o aluno entender. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a hipotenusa embaixo. A hipotenusa, o maior lado, vai ficar embaixo. Então, eu vou fazer o triângulo assim, ó. Certo? Aqui é o ângulo reto, ó. E a altura é essa distância, ó, do vértice ao outro lado, mas isso tem que formar um ângulo reto, ó. Certo? A altura é a distância do ponto à reta, ele forma um ângulo reto. Então, aqui, nesse triângulo grande, ele diz que um dos ângulos é 30, o ângulo B. Então, eu vou supor que é esse aqui, ó, 30 graus. Esse é o ângulo B, certo? Opa, vou botar só o vértice B. E eu sei que essa altura mede 4. Essa altura aqui é 4. Aí vamos novamente à leitura. Calcula a medida dos lados de um triângulo retângulo. Então ele quer saber dos lados, ele só deu essa aqui. Só que se eu olhar para esse triângulo do lado esquerdo, só o do lado esquerdo, não é o todo não. Nós temos um triângulo retângulo e aqui é a hipotenusa, que eu vou chamar de x. Para encontrar x, basta calcular o seno de 30. Ó. Porque eu sei que seno de 30, ó, seno de 30 é igual a cateto oposto, 4, sobre hipotenusa, é 4 sobre x. Só que o seno de 30 a gente aprendeu agora na tabelinha. Seno de 30 é 1 meio, então no lugar do seno de 30 aqui, ó, eu coloco 1 sobre 2, igual, ó, 4 sobre x. Aí aqui o que é que eu faço? Ó, x passa multiplicando 1, que dá x, 2 passa multiplicando 4, que dá 8. Descobrimos que x é 8. Então, esse lado aqui é 8. Ó. Esse lado é 8. Eu vou encontrar esse outro lado, mas para encontrar ele, eu tenho que descobrir esse ângulo. Esse ângulo é fácil, pessoal. Por quê? Lá em cima é 90. Se aqui é 30, 90 mais 30 dá 120. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Eu já tenho 120, falta 60. Isso aqui é 60. Ó. Certo? Então, se eu chamar esse lado de y aqui, eu posso dizer ó, que o seno de 60 é 4y. 4 sobre y, que aqui é a hipotenusa desse triângulo aqui. Ó. Certo? Ali o y é a hipotenusa. Então, eu posso dizer assim, ó, seno de 60 graus é igual a 4 sobre y. 4 sobre y. No lugar do seno de 60, eu vou colocar o que a gente aprendeu na tabelinha anterior. Né? No lugar do seno de 60, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2, igual ó, a 4 sobre y.
Aí aqui eu passo y multiplicando, vai ficar y raiz de 3, 2 vezes 4, 8. Esse raiz de 3 vai passar dividindo, então vai ficar assim, ó, y é igual a 8 dividido por raiz de 3. Não é comum a gente deixar a raiz embaixo, então multiplica embaixo por raiz de 3 e em cima por raiz de 3. Em cima vai ficar 8 raiz de 3, embaixo vai ficar raiz de 3 raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, o y é esse valor aqui, ó. Vou até anotar ele aqui, ó. 8 raiz de 3 sobre 3, certo? Agora, falta calcular esse lado maior aqui, ó. Só que esse lado maior, pessoal, a gente já sabe quem é o valor dele indiretamente, né? Ou a gente já tem outra forma de calcular, que a gente sabe que ele é a hipotenusa. Vou chamar até de A. Então, eu posso dizer que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa, ou seja, o A ao quadrado, né, igual a hipotenusa ao quadrado. A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, certo? A ao quadrado permanece, aqui vai ficar 64, mais 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 ao quadrado é 3, então 64 vezes 3, dividido, ó, 3 ao quadrado por 9. Então, o A, eu vou fazer na frente, o A vai ser igual a raiz do resultado desse problema aqui. Aí vamos calcular esse problema aqui, ó. Para resolver ele, o que é que eu vou fazer? 64 vezes 3, deixa eu apagar esse A, já que eu subi a tela, e resolvendo embaixo, ó. A ao quadrado é igual. Esse 64 eu vou multiplicar por 9 em cima e embaixo, porque embaixo dele tem 1. Então, eu multiplico por 9 embaixo, multiplico por 9 em cima, certo? Para facilitar os cálculos, vou pegar uma calculadora aqui. Deixa eu abrir aqui. 64 vezes 9. Vai dar 576. Então, vai ficar ó, 576 sobre 9. Ó. Essa fração é equivalente a essa de cima. Mas, aí eu vou botar o resultado disso aqui, ó, 64 vezes 3. Se fosse 60 vezes 3, dava 180. Então, vai dar 192. 192 sobre 9. Agora, eu posso somar os números de cima, né? Porque o denominador já está igual. Então, 576 mais 192 vai dar 768. Então, A, olha como é que eu vou escrever agora. O A vai ser igual a raiz quadrada de 768 sobre 9, certo? 778 dá para dividir por 3, né? Deixa eu ver quanto é que dá aqui. Dividido por 3 dá 256. Então, vou escrever assim, para ficar melhor de vocês entenderem. Isso aqui já é a resposta, já, mas provavelmente não vai estar numa prova desse jeito. Então, A é igual, vou escrever assim, ó. 3 vezes 256 sobre 9. 256, pessoal, se eu não me engano, a raiz é 16. Deixa eu calcular aqui. 16 vezes 16, quanto é que dá? 16 vezes 16, 256. É isso mesmo. Então, isso aqui, o 9 vai sair da raiz, né? Vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Esse 9 aqui, eu podia até simplificar, mas eu não vou simplificar, não. Eu vou tirar ele da raiz. A raiz de 9 é 3, então ele sai para baixo, ó, porque ele está embaixo. E a raiz de 256 é 16, certo? 16 vezes 16 é que dá 256. Então, vai ficar assim, ó, 16 sobre 3, raiz de 3. Então, a resposta é essa aqui, ó, para o valor de A, certo? Então, temos aí a soma de todos os lados, ou ele quer a medida de cada lado. Temos aqui, ó, 8 raiz de 3 sobre 3, e 16 sobre 3, raiz de 3. Calculamos todos os lados, ó, dá para ver na tela toda aqui, certo? Ele queria só isso mesmo. Calcula a medida dos lados do triângulo retângulo. Pronto, então está tudo aqui as medidas. Vamos para a questão número 7. Questão número 7 diz assim, ó. Uma escada de pedreiro
de 6 metros está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada e qual é a distância do pé da escada à parede? Então, essa situação é o seguinte, ó, temos o chão aqui, temos a parede, né? E temos uma escada que está assim, ó. Vou até desenhar 2 traços para identificar que a escada é isso aqui. Então, deixa eu fazer uns pezinhos assim, né? Como se tivesse uma escada mesmo. Então, essa escada forma com o chão um ângulo de 60 graus. A escada tem tamanho 6 metros. Ele quer saber a distância do ponto mais alto. Ele quer saber essa distância, que eu vou chamar de x, e quer saber a distância da escada à parede, que eu vou chamar de y. Certo? Se eu quero o x, eu vou calcular o seno de 60, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó, seno de 60 graus é igual a x sobre 6, certo? Seno de 60, pessoal, raiz de 3 sobre 2, a gente já estudou isso, igual a x dividido por 6. Esse 6 passa multiplicando, então vai ficar ó, 6 vezes raiz de 3 sobre 2 igual a x. E aqui a gente conclui o seguinte, ó, x é igual, ó, divide o 6 por 2 dá 3. Então, é 3 raiz de 3. Esse aqui é o valor da altura da escada, que ele atingiu o ponto mais alto. Agora, vamos calcular o valor de y, que é o pé da escada até a borda aqui, ó. Então, vou dizer o seguinte, ó, cosseno de 60, né, que é o cateto adjacente, o cateto que está ao lado ao ângulo. Então, cosseno de 60 é igual a y sobre 6. Cosseno de 60 é 1 sobre 2, igual a y sobre 6. O 6 passa multiplicando, vai ficar assim, ó, y igual 6 vezes 1 dá 6, dividido por 2, 3. Então, y é igual a 3. Então, resolvida a questão certa. A gente descobriu o valor do x e o valor do y, certo? Agora, vamos para a questão número 8. O 8 diz assim, ó, um objeto percorre 8 metros ao ser solto sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal do solo. Determine a altura em relação ao solo do qual o objeto foi solto. Então, vamos lá. Ó. Tem um chão, certo? E tem um plano aqui, ó, uma inclinação de 60 graus. Ó, aqui é o solo, a parte horizontal. Aqui é o plano inclinado. Então, aqui tem 60 graus. Aí um objeto foi solto. Eu vou supor que é uma bola. Certo? Ele percorreu aqui, ó, até chegar aqui. Percorreu uma distância de 8 metros. Aí ele quer saber qual foi a altura que esse objeto foi lançado. Quer saber isso aqui, ó, a altura. Se vocês observarem, é o seno, ó, cateto oposto. E aqui é um ângulo reto e a hipotenusa é 8. Então, é só fazer esse cálculo. Ó. Seno de 60 é igual a H sobre 8. O 8 vai passar multiplicando o seno de 60. Mas quem é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. E isso é igual a H sobre 8. O H vai ser igual a 8 vezes aquele número. Então, H ó, é igual a 8 vezes raiz de 3 dividido por 2. Divide 8 por 2 dá 4. Então, a altura aí ó, é 4 raiz de 3. Certo? No caso aí, é a resposta em metros. Então, resolvida a questão número 8. Vamos agora para a questão número 9. A número 9 diz o seguinte, ó, em um triângulo isósceles, os lados congruentes, pessoal, é ter medidas iguais. Então, isósceles é o triângulo que tem 2 lados iguais, não é isso? Então, os lados congruentes medem 6 centímetros e formam um ângulo de 120 graus. Determine o perímetro do triângulo e a área do triângulo. A gente vai determinar o perímetro e a área. Então, esse triângulo é o seguinte, ó. Vou desenhar ele aqui para a gente entender. Ó, esse lado aqui é igual a esse, ou seja, 6 centímetros. Certo? 6 centímetros. E esse ângulo aqui,
Vou botar um 6 aqui. Esse ângulo é 120, pessoal. O ângulo aqui, ó, é 120 graus, certo? O que é que eu vou fazer para a gente obter o de 60? Eu vou traçar ele no meio aqui, ó. Traçar a altura dele aqui, ó. Aqui esse ângulo é reto, aqui é a altura, certo? Esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui é 60, certo? Então, obrigatoriamente, esse aqui é 30, ó. Esse pretinho aqui é 30. Aqui também, certo? Por que 30, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, né? Deixa eu ajeitar esse 30 aqui que foi estranho. Então, aqui eu tenho 30, 60, 90, ó, dá 180, do lado esquerdo também, certo? Deixa eu apagar esse H aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. E botar aqui fora. Aqui é a altura do triângulo, que eu vou precisar da altura, né? Observe que o que está faltando a gente encontrar é só um lado, ó, é só a distância daqui para cá. Falta encontrar isso, que eu vou chamar de x. Na verdade, eu não vou nem chamar de x. Eu vou chamar de x a medida daqui, ó, para aqui. Então, lá embaixo é o dobro, é 2x, certo? Eu estou precisando da medida toda. Então, para calcular ela, eu tenho a hipotenusa, que é 6. Então, eu vou fazer o cosseno de 30, porque o cosseno de 30 é cateta adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu posso fazer assim, ó, cosseno de 30 igual a x sobre 6, certo? Cosseno de 30, raiz de 2 sobre 2, né? Isso aqui vai ser igual a x sobre 6. O 6 passa multiplicando a raiz de 2. Então, vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2 igual a x. Aqui a gente conclui o seguinte, ó, x é igual, divide esse por esse, dá 3. X é igual a 3 raiz de 2, certo? Encontramos o valor de x, só que o lado de baixo é 2 vezes esse valor. Então, 2x é 2 vezes 3 raiz de 2, que é igual a 6 raiz de 2, certo? 6 raiz de 2. Então, eu já sei calcular o perímetro. Ele quer o perímetro e a área, certo? Vamos colocar assim embaixo, ó, perímetro. Vou colocar só um P, certo? Perímetro vai ser a soma dos lados, né? 6 mais 6, mais 6 raiz de 2. Isso aqui, pessoal, a gente pode escrever assim, ó, 12 mais 6 raiz de 2. Se você chegar numa prova de Enem e não tiver isso para marcar, ele pode ter escrito assim, ó, colocando o 6 em evidência. Ó, esse número divide por 6 e esse também. Então, coloca o 6, abre o parênteses, 6 vezes quanto dá 12? 6 vezes 2, né? Então, 2 mais 6 vezes quanto dá 6? 1. Então, não precisa escrever 1, escreve só a raiz de 2. Ó. Se eu multiplicar 6 vezes 2, dá 12. Se eu multiplicar 6 vezes raiz de 2, dá 6 raiz de 2. Então, pode escrever assim, certo? Ou pode ser assim ou pode ser assim, mas vai depender da questão para marcar, né? E, por último, a gente vai calcular a área. Para calcular a área de um triângulo, pessoal, é base vezes altura. A base a gente já tem, ó, é 6 raiz de 2. A base a gente já tem. Falta a altura, que eu chamei de H. Para calcular a altura, basta fazer o seno de 30. Ó. Seno de 30 é cateto oposto, ó, que é H, sobre a hipotenusa, que é 6. Seno de 30 é 1 meio. Então, 1 meio é igual a H dividido por 6. O 6 passa multiplicando 1, vai ficar 6 sobre 2, igual à altura. 6 dividido por 2 é 3, ou seja, a altura é igual a 3. Sabendo a altura, a gente vai calcular a área. A área, base vezes a altura dividido por 2. Né? A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Ó, base, 6 raiz de 2, vezes a altura, 3, dividido por 2. Pessoal, eu tenho como dividir o 6 por 2, que dá 3. Então, a gente ficou assim, ó, 3 raiz de 3 vezes 3. Isso vai dar 9 raiz de 3, certo? Então, concluímos aqui a área, né? Lembrando que a área é em centímetros ao quadrado, né? O perímetro ali é em centímetros, certo? Vou deixar aqui na tela toda. Vou parar aqui a gravação, porque vai mudar de assunto, certo? Deixa eu ir aqui para o programa que grava. Interromper.